A Placo do Brasil apresenta o vídeo de instalação dos forros acústicos Giptone Active Air. A linha Giptone Active Air é composta por placas perfuradas ou lisas para forros removíveis ou monolíticos. Apresenta excelente desempenho para correção acústica e alta resistência ao fogo. Atende aos mais rigorosos padrões de qualidade e proporciona ao seu projeto um belíssimo ambiente interno. As placas da linha Giptone possuem o Active Air, uma tecnologia exclusiva que decompõe o composto orgânico volátil presente no ambiente interno, reduzindo a concentração de formaldeídos em até 70%. O composto orgânico volátil é liberado por materiais sintéticos usados em acabamentos de construções, como aditivos de pintura, vernizes, solventes de tintas e em materiais decorativos como carpetes e papéis de parede. A instalação do Giptone Active Air é bem simples, facilitando o dia a dia do instalador e proporcionando um acabamento com qualidade. Instruções gerais. Marcar o nível do forro nas paredes do ambiente usando nível a laser e cordão de marcação. Marcar os pontos no elemento de suporte conforme a modulação do forro ou especificações de projeto. Instalação do Giptone 420 e base 31. Módulo de 625 mm por 625 mm. Executar um corte de 45 graus em um dos lados do perfil PLPP 1532, onde houver cantos de paredes, e instalar as demais peças em todo o perímetro. Fixar as buchas e parafusos, considerando o espaçamento máximo de 600 mm entre os pontos de fixação. Importante que a escolha do tipo de fixação seja conforme o elemento de suporte. Colocar o tirante arame galvanizado número 10 com a presilha PLPR 535. Encaixar as presilhas PLPR 535 nos perfis principais PLPP 1532. Posicionar as presilhas sempre em um único sentido para facilitar o encaixe das placas. Colocar o perfil principal PLPP 1532, encaixados nos perfis periféricos, modulados a cada 625 mm. Dispor as travessas PLT 1529 a cada 625 mm, para módulos de 625 por 625 mm. Para emendar os perfis principais PLPP 1532, encaixar uma extremidade na outra. Colocar as placas Giptone 420 ou base 31 apoiadas nos perfis. Instalação do forro contínuo acústico Giptone Big 441. Instalar o perfil periférico cantoneira com espaçamento máximo de 600 mm entre os pontos de fixação. Em ambiente acima de 50 metros quadrados, recomenda-se o uso de tabica metálica CR3 em todo o perímetro. Escolher o tipo de fixação conforme o elemento de suporte. Colocar o tirante arame galvanizado número 10 com a presilha F530. Encaixar a presilha F530 no perfil F530. Colocar os perfis F530 com espaçamento máximo de 600 mm ou de acordo com medida estipulada em projeto. No caso de utilização de tabica metálica CR3, manter pontos de fixação pendurais no máximo a 300 mm da parede. No encontro do perfil F530 com o perfil perimetral CR2 ou CR3, utilizar parafuso TRPF13 ou alicate de punção. Se necessário for, realizar emendas de perfis, utilizando a união F530. Alternar as emendas dos perfis F530. Executar o nivelamento da estrutura com linha de nylon ou nível laser, antes do plaqueamento. Proceder com o nivelamento da estrutura de acordo com o nível estabelecido. Os pendurais devem estar sempre aprumados. Plaqueamento do forro.
As placas devem ser dispostas obrigatoriamente no sentido perpendicular aos perfis F530. Dispor as placas com juntas de topo desencontradas, garantindo sempre que a borda de topo esteja apoiada no eixo do perfil F530. Evitar frestas nas juntas de topo ou rebaixo. Aparafusar as placas nos perfis F530 e perfis perimetrais, com espaçamento máximo de 300 mm entre parafusos e dispostos a 10 mm das bordas de topo e de rebaixo da placa. Cuidado no parafusamento, para que a cabeça do parafuso não perfure totalmente o cartão e para que não fique saliente em relação à face da placa. Tratamento de juntas. Com a espátula de 10 centímetros, emassar generosamente o encontro das placas, evitando que a massa preencha os furos existentes. Atenção na colagem da fita, pois falhas neste momento podem gerar futuras patologias. Comprimir a fita sem exagero, a fim de evitar a saída total da massa. Retirar o excesso de massa das laterais. Com a mesma massa, recobrir a cabeça dos parafusos. Colocar primeiramente as fitas de borda. Depois de secar a massa, aplicar as fitas de topo, sem sobreposição das mesmas. Juntas de topo. Com o auxílio da espátula de 10 centímetros, aplicar suavemente uma camada de massa, evitando o preenchimento dos furos, e retire as rebarbas. Aguardar o tempo de secagem da massa e aplicar uma nova camada, seguindo o procedimento anterior. Ângulos internos. Aplicar a massa sobre cada lado do ângulo, utilizando espátula de 10 centímetros. Dobrar a fita antes de aplicar com a ajuda da espátula. Comprimir a fita em cada lado do ângulo, retirando o excesso de massa das laterais. Utilizando a espátula de 10 centímetros, aplicar a primeira camada de massa em um dos lados. Após a secagem, aplicar a primeira camada de massa no lado adjacente. É muito importante o tempo de secagem entre um lado e outro, para não prejudicar a qualidade de aplicação. As placas da linha Giptone Active Air, disponíveis em 3 modelos, Big 441, 420 e Base 31, podem ser usadas em ambientes residenciais e comerciais. Oferecem excelente desempenho acústico e ao fogo, além de melhorar a qualidade do ar de ambientes internos. Para mais informações, consulte o Guia Placo ou consulte nosso site www.placo.com.br.